Fala galera, bora para mais um vídeo no canal. Nesse vídeo de agora vamos falar da vitória importantíssima de ontem do Flamengo contra a LDU. E algo que chamou muita atenção na partida de ontem foi o fato do Pedro não ter sido titular. O Pilhado acabou de comentar sobre isso lá na Jovem Pan Esportes, eu vou trazer aqui pra gente conferir. E vou trazer também o corte da explicação do Filipe Luís na coletiva de ontem pós-jogo, o porquê que o Pedro não estava entre os titulares. Depois a gente debate junto aqui, igual você está acostumado, mas antes vamos ver o que eles disseram. O Flamengo é líder, o Filipe Luís mostrou coragem, tá? Porque você barrar o Pedro, colocar o seu principal atacante no banco, num jogo decisivo que o Flamengo precisava vencer, tem sim que ter personalidade, tem que ter coragem, porque o Filipe Luís estava muito pressionado ontem. Se o Flamengo não vence ontem, gente, estava praticamente fora da Libertadores na primeira fase. E ele coloca o Pedro no banco, coloca o Flamengo para marcar muito pressão. Era esse o seu objetivo, botando o Pedro no banco, e o Flamengo não deixou a LDU respirar. Se o Flamengo fosse mais competente nas finalizações, era para ser 4-0 pelo menos ontem. Então, foi um massacre para já animar o torcedor rubro-negro, para dar aquele levante na moral, e aí o Flamengo está na segunda posição. Ou seja, agora só depende dele contra o fraco Deportivo Táchira no Maracanã. E aí tem um ponto importante, tá? Dificilmente o Central Córdoba vai arrancar pontos da LDU na altitude, porque a LDU precisa vencer para se classificar, e ainda o Flamengo pode terminar a primeira fase como líder do grupo, porque se o Central Córdoba perde para a LDU e se o Flamengo vence o Deportivo Táchira por pelo menos 2 gols de diferença, o Flamengo vai ser o líder do grupo. Então, o que começou nessa quinta-feira como uma possibilidade de pesadelo para o torcedor do Flamengo, virou um sonho, Marcos André. Virou aquele sonho que, vencendo o Deportivo Táchira no Maracanã por 2-0, o Flamengo é líder. O Felipe... Agora vamos ver o que disse o Filipe Luís, né? Já que ele foi questionado por que o Pedro ficou no banco de reservas. Fisicamente, ele não tá. Eu sou o que mais quero colocar o Pedro. Eu sou o que mais estou desejando o Pedro chegar na sua forma física ideal para jogar com um modelo de jogo que pede, que todos sabem o que eu peço, né? Para jogar dessa forma, a gente precisa de todo mundo 100%. E o Pedro não está 100% fisicamente. Não tá, a gente nota, e depende dele cada dia treinar, cada minuto que ele tiver aproveitar, para ele poder estar no nível dos companheiros e poder ter cada vez mais minutos. Então, eu sei que ele é o melhor, e assim que ele tiver no mesmo nível físico que todos os outros, com certeza ele vai estar no campo, porque todo mundo sabe da qualidade do Pedro. Então só agora depende dele poder retomar essa forma física o antes possível, e estar disponível para ajudar a equipe. Mas enquanto isso, continuar trabalhando. O Pedro tem... Eu confesso que eu fiquei assustada quando eu vi a escalação do time titular e não vi o Pedro, porque se tratava de um jogo em que a gente precisava fazer gol. E nós temos o melhor centroavante do futebol brasileiro, talvez até do futebol sul-americano, o nosso camisa 9, o Pedro. E também a gente tem que entender que ele retornou, né, agora há pouco tempo, de uma lesão gravíssima. Nesse corte aí do que eu coloquei do Filipe Luís não aparece, mas antes disso, antes dele finalizar falando sobre essa questão física, ele fala que uma coisa é você estar pronto clinicamente, os médicos te deram alta. Então uma coisa é isso. Outra coisa é você estar bem fisicamente, para aquilo que o Filipe Luís quer e precisa, e para aquilo que ele precisava para o jogo de ontem. Claramente, o Flamengo ontem fez um esforço físico muito grande. Você via ali os jogadores a todo momento correndo, pressionando a LDU, não deixou a LDU jogar, e essa pressão já começava ali na frente, com os 3 jogadores, teoricamente, da frente ali, que foi quem ele colocou: Michael, Bruno Henrique e Luiz Araújo. E provavelmente, pelo que ele disse, no entendimento dele, o Pedro não conseguiria entregar, né, essa pressão por questões físicas. Talvez aguentaria até por alguns minutos, mas não aguentaria pelo tempo que ele precisava, como esses jogadores conseguiram entregar. Mas ele deixa muito claro que trata-se de algo
que é momentâneo. A partir do momento que o Pedro estiver bem fisicamente e conseguir entregar para ele aquilo que ele espera, com toda certeza, o Pedro será titular do time. Por quê? Essa semana começou a ter algumas notícias que me deixaram assustadas. O fato de que confesso que eu não vi quem foi o jornalista que surgiu com isso, eu só vi que estava todo mundo compartilhando, que o Felipe Luiz, no seu entendimento, acha que não dá para jogar Arrascaeta e Pedro. Talvez seja um entendimento momentâneo do Felipe Luiz, mas a forma como começou a colocar e ser divulgado isso, o que ficou passando para o torcedor? De que em nenhum momento esses dois vão jogar juntos. Eu, conversando com alguns amigos, eu até disse, falei, cara, eu não consigo acreditar nisso. Não consigo acreditar porque a gente tá falando de um baita camisa 10, de um baita camisa 9, e na minha opinião, claro, tendo o entendimento de que existe outras questões ali, mas pra mim tem que jogar quem tá melhor. E quem é melhor, aliás. Quem é melhor. Então a gente tá falando de Pedro e Arrascaeta. Como que o Felipe Luiz vai ter o entendimento que não dá pra jogar os dois juntos? Fiquei assim. Se realmente isso for verdade, algo que vazou realmente lá de dentro do Flamengo, pode ser algo que o Felipe Luiz tenha entendimento nesse momento, como ele mesmo disse ali na coletiva. Mas a forma como estavam divulgando é como se nunca o Pedro e o Arrascaeta fossem jogar juntos. Que o Felipe Luiz entendia que não dá pra jogar os dois juntos, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. O Pilhado falou ali sobre a questão da coragem, e eu concordo, acho que o Felipe Luiz foi corajoso, porque agora que deu certo é muito fácil a gente falar, mas poderia ter dado errado. E com certeza, se não tivesse dado certo, uma das coisas que hoje estariam estampadas aí nos jornais, nas mídias, em todos os programas esportivos é: Flamengo empata ou Flamengo perde com o Pedro no banco. Então o Felipe Luiz foi muito corajoso. A gente critica quando tem que criticar, mas tem que elogiar quando é merecido. Então, pelo que o Felipe Luiz ali disse, pelo que eu entendi do que disse o Felipe Luiz, é uma questão física. E ele tá certo em exigir ali, é o estilo dele, em exigir que o Flamengo já faça essa pressão no adversário, já ali na saída de bola do adversário, e são os atacantes que fazem essa pressão. Um outro ponto que está sendo muito comentado é a questão do Michael, que eu vou falar aqui rapidamente. Para muitos, o Michael não deveria ter tantas oportunidades, não deveria estar sendo titular, mas é uma escolha que o Felipe Luiz está fazendo, né? O Felipe Luiz falou também na coletiva sobre ele, escolheu ajudar o Michael, escolheu acreditar no Michael, que o Michael possa se recuperar. Foi muito vaiado ontem pelos torcedores, vi algumas pessoas criticando o fato dos torcedores terem vaiado. Eu não sou essa pessoa de ficar apontando o dedo e dizer como que cada um tem que torcer. Eu acho que aí é o individual de cada um. Eu não gosto muito dessa questão de você ficar vaiando o jogador ali durante os jogos. Mas também dá pra você entender, porque já vem uma chateação de outros tempos já do torcedor com o Michael. Então, mas o Felipe Luiz está insistindo nele. E vamos ver, tomara que ele aproveite essas oportunidades, porque ele tá tendo muita oportunidade. Ele tá tendo muita oportunidade que outros jogadores, que também é criticado pela torcida, não têm. Então o Michael, se tem uma coisa que ele não vai poder reclamar, é de oportunidade, que o Felipe Luiz está dando a ele. Agora cabe a ele botar a cabeça no lugar e corresponder aquilo que o torcedor espera, né? Porque ontem o Michael foi um ponto ali durante o jogo, que era o seguinte: o ataque, quando chegava nele, acabava, morria. Então até dá pra entender ali a indignação do torcedor que estava assistindo ali no estádio. Mas o Felipe Luiz pontuou que ele se entregou nessa questão, inclusive fisicamente, de estar ali, de estar pressionando o adversário. Mas a gente sabe que a gente não espera só isso dos jogadores, né? A gente tem um entendimento, nós como torcedores, que vai além disso, vai além da entrega, né? Então o Michael precisa. A primeira passagem dele, por mais que ele tenha vivido ali um momento turbulento no início, mas ele conseguiu entregar um pouco mais pro Flamengo. Essa segunda passagem dele realmente não está sendo muito boa, mas o Felipe Luiz escolheu acreditar e vamos ver qual será o resultado disso, né? Bom, finaliza aqui o vídeo pedindo a sua opinião. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o Pedro, sobre o Michael, se você acha que o Felipe Luiz está certo em insistir com o Michael, se está certo em realmente dar uma segurada no Pedro. Deixa aí sua opinião nos comentários, se você concorda, se você discorda. Deixa o seu like também, que é muito importante, e a sua inscrição, né? Estamos com a nova meta aqui de 7.500 inscritos no canal e eu preciso que você me ajude a bater essa meta. E se você quiser apoiar o canal de alguma forma financeiramente, no primeiro link da descrição você se torna membro do canal e eu ficarei muito grato. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!